Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, quarta-feira, é dia de História e em História nós vamos falar sobre a cultura africana, o trajeto dos africanos para a colônia, aqui no Brasil. Então peguem aí livros de História na página 60 e acompanhem comigo. Antes da chegada dos europeus, a África, o continente africano, era dividida em várias nacionalidades e em muitos grupos étnicos. Havia reinos bastante desenvolvidos. A escravidão já existia na África, mas era uma quantidade bem menor. Havia sociedades em que esses escravos trabalhavam nas lavouras dos reis ou de pessoas ricas. Sim, na África existiam reis, príncipes, princesas. As aldeias guerreavam e os vencidos eram levados para as aldeias vitoriosas, onde passavam a fazer parte das famílias, mas com uma diferença: trabalhavam mais do que os demais membros da família. Além dos vencidos nas guerras entre tribos, havia também escravos por dívidas ou por terem cometido algum delito. No início, os portugueses não compravam esses que já eram escravos. A comercialização dos escravos era feita através de escambo, que era troca de mercadoria. Sendo assim, os escravos eram negociados por mercadorias de pouco valor. Os principais produtos de troca eram aguardente, tecidos, artigos bélicos como pólvoras, armas de fogo, flechas, espadas, açúcar, fumo, ferramentas, miçangas, vidros, algodões, barras de ferro, conchas, enfim. E os principais centros de comércio dos escravos lá na África eram na Guiné, Ilha de São Tomé e Costa da Mina. Porém, depois, o comércio foi aumentando e, interessados nos lucros com a venda dos escravos, muitos reinos na África passaram a capturar africanos de outras tribos para poder vendê-los. Dessa forma, os reis passaram a viver com grande luxo e adquiriram hábitos europeus. Usavam roupas dos europeus, dormiam em camas inglesas e suas mulheres passaram a usar roupas e joias europeias. Infelizmente, por causa desses reis, muitas nações africanas como Congo e Angola ficaram praticamente despovoadas. Os principais povos africanos trazidos para o Brasil foram os bantus de Angola, Moçambique e Congo, que foram para o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Os sudaneses da Guiné, Nigéria e Costa do Ouro foram para a Bahia. E os malês do Mali, que foram distribuídos por todo o Brasil. Os negros eram transportados em navios negreiros em condições desumanas. Muitos morriam de banzo, que era uma doença que provocava uma profunda depressão e fazia com que as pessoas deixassem de se alimentar até morrer. E de outras doenças, como disenteria, sarampo, varíola, sarna, ou cometiam suicídio durante a travessia. E o sofrimento estava só começando, porque quando chegavam no Brasil, os africanos escravizados eram expostos em uma feira para serem vendidos a fazendeiros. A partir daí, eram levados para trabalhar de maneira forçada. Os que se negavam a trabalhar sofriam violência física. A vida nas fazendas não era fácil. O tempo médio de vida desses escravos era de 4 a 8 anos por conta da intensa carga de trabalho. Por esses motivos, muitos fugiam, mas passavam a ser perseguidos. Nossa, muito triste essa história, né? E o pior é que tudo isso aconteceu de verdade. Bom, agora façamos as atividades das páginas 61, 62 e 63, tá ok? Até a próxima aula!